Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus mais uma vez. Sentados mesmo. Fala assim: Pai, repete comigo, fala: Pai querido, eu preciso ouvir a Tua voz. Toma minha vida em Tuas mãos. Toma minha mente em Tuas mãos. Os meus pensamentos, que eles possam estar totalmente voltados para o Senhor. Toda preocupação possa estar quieta na minha mente. Em nome de Jesus, eu quero estar totalmente aberto à ação do Teu Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, é um texto bem conhecido. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim, Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ou recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Amém. Você conhece o contexto? Nesse momento, Jesus já havia morto, ressuscitado, né? Já havia quase concluído a obra que Deus tinha para ele aqui na terra, né? Qual foi a obra que Deus tinha aqui? Qual foi a obra de Deus para Jesus aqui na terra? Qual foi o plano de Deus para Jesus aqui na terra? Tem muita gente que diz que o plano de Deus para Jesus era morrer na cruz, mas eu não penso assim não. Eu penso que a cruz fazia parte do plano. Mas o plano de Deus para Jesus era o estabelecimento da igreja e a salvação da humanidade. Amém? Era trazer de volta a comunhão do homem com o Pai. Esse era o plano de Deus. E aqui Jesus estava quase concluindo, né, esse primeiro momento da sua tarefa. E aí ele morre, ressuscita, e aí ele passa mais um momento com os discípulos, e aqui nesse momento em específico, ele traz uma promessa de Deus. Ele traz a revelação do maior presente de Deus para a igreja. Ele já havia ensinado muitas coisas, já havia dado exemplo em muitas áreas, né? Foi tentado e não pecou, né? Perdoou, amou, sofreu, né? Ensinou que a gente não devia julgar, ensinou tantas coisas, né? Que não devia agir com a mesma moeda, né? Tratar da mesma maneira que os outros nos tratassem, né? Curou uma multidão de pessoas, manifestou a glória de Deus, e aí agora ele reúne os discípulos e fala com eles: olha, vocês vão receber esse mesmo poder que eu tive. Vocês vão ter condição de agir da mesma forma como eu agi aqui na terra. Vocês vão receber poder do alto quando o Espírito venha. Em João capítulo 14, Jesus tem um momento de diálogo com os discípulos ali, um pouco antes de Jesus ser preso, né? E aí Jesus fala assim: ó, eu preciso ir. Se eu não for, o outro Consolador não vem. E aí os discípulos, no primeiro momento, eles não conseguem entender bem aquilo. Imagina só você, 3 anos caminhando com Jesus, né? Se às vezes a gente aqui, uma pessoa, um pastor, aqui da terra, ele diz que ele vai para um outro lugar, às vezes a gente sofre com isso. Não é verdade? Você provavelmente já teve essa experiência, a gente passou por essa experiência recentemente, né? A gente na Espanha falou assim: nós estamos indo embora para o Brasil. Aí o povo chora: não vai embora não. Fala: não, mas Deus está nesse negócio. Não, mas como é que nós vamos fazer? Fala: não, mas Deus vai mandar outro para continuar conduzindo. Se uma pessoa tão falha, se teve gente que chorou por causa do pastor Francisco na Espanha lá, né? Tão fácil. Tem gente que chorou por causa do Bispo Júnior, né? A Maria fala do pastor Antônio Rocha assim com amor, né? E aí quando teve a necessidade de se afastar, sofre,
né? O Wagner com o pastor Carlos, lá de São Lourenço, né? Uma pessoa que representou Deus para você durante um período. Agora imagina os discípulos como o próprio Deus manifesta, o próprio Deus encarnado, e aí ele fala, eu vou embora. Como que você reagiria? Como que você se sentiria? Os discípulos, num primeiro momento, falam, não é possível, não pode, tão pouco tempo, tem muita coisa para a gente fazer ainda, nós só começamos. E aí é até aquele contexto que aí um dos discípulos fala assim, para onde que o senhor vai? Ele fala assim, eu vou para um lugar e eu vou preparar a morada para vocês. Aí um deles fala assim, mas como é que nós vamos chegar lá se a gente não sabe o caminho? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí tem o outro lá, fala assim, mas ao menos mostra-nos o Pai. Aí eu imagino Jesus falando assim, quem vê a mim, vê ao Pai. E aí ele fala, não, mas eu imagino Jesus assim, gente, não é possível, estou com vocês 3 anos, vocês não entenderam nada. Fala, vamos fazer o seguinte, estou parafraseando o contexto ali. Jesus falou assim, eu vou embora, e aí vai vir o Espírito Santo, vai vir um outro Consolador. Ele vai explicar para vocês, que eu já não estou dando conta. Vocês não estão entendendo o propósito, o projeto. Ele fala, o Espírito Santo vai vir e ele vai ensinar todas as coisas. E aí agora, em Atos 1:8, parece para mim que Jesus, ele está lembrando os discípulos desse momento, de João 14, que ele explica essa questão, que precisava ele ir para que o Espírito Santo viesse. Imagina se Jesus estivesse no mundo até hoje. Jesus era um homem, ele veio como homem. Diz a Bíblia que ele, sendo Deus, ele não usurpou, não considerou que ser igual a Deus era algo muito... Diz que ele abriu mão dessa glória e veio como homem. Ele era limitado, enquanto homem, ele tinha limitações. Ele não podia atender, ele tinha um limite, ainda que ele foi surpreendente nisso, né? Na maneira de atender as pessoas, na maneira de curar as pessoas, mas ele era limitado. E aí ele vem agora, reúne os discípulos e fala, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês vão receber um poder para testemunhar, para ser minhas testemunhas. Você já foi testemunha? Em algum julgamento? Já testemunhou alguma coisa? Qual que é o papel de uma testemunha? Qual o papel de uma testemunha? Professar a verdade. Falar o que ela viu e o que ela ouviu. Tão somente. Contar o que aconteceu. Né? Mas aqui nesse momento, Jesus, ele começa a estabelecer a igreja. A estabelecer a igreja. O que é a igreja do Senhor? Porque nós temos vivido dias de tantos questionamentos sobre o que é a igreja, sobre como deve ser a igreja, tem até surgindo hoje em dia, igreja para quem não gosta de igreja. Já viu esse slogan? Lá em Volta Redonda começou um grupo a reunir lá, e o slogan é, igreja para quem não gosta de igreja. Existem tantos conflitos e tantos escândalos acontecendo, e aí muitas pessoas desacreditadas com a igreja. Hoje em dia, se você vai abrir um crédito, vai fazer um financiamento, e você fala, uma vez eu estava fazendo uma consulta para financiar um carro, e aí a pessoa perguntou, qual a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Eu falei, então vamos pôr aqui autônomo, porque senão não consegue o crédito, não. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Nós temos vivido dias que as pessoas não sabem de fato o que é a igreja. Muita gente busca a igreja para solucionar problemas pessoais. E aí, esses dias eu li algo na internet, que a igreja tem que ser menos tribunal e mais hospital. Que a igreja é um hospital para curar os feridos. Será que a igreja é só um hospital? Tem gente que acha que a igreja
e aí convida as pessoas, não, vamos lá, é um grupo de amigos, você vai se sentir bem e tal. Será que é só isso? Será que é a religião? Não, qual a sua religião? Não, eu sou evangélico, é minha religião, frequento uma igreja evangélica. E às vezes os mais ativos, às vezes falam, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Meu avô falava assim, mãe? Eu sou batista. Será que a igreja, não estou falando mal de A ou B, de igreja, qual igreja está certa, às vezes tem muito esse conflito também, Qual igreja que está certa? Querido, igreja não tem a ver com religião. Não tem. Existe a religiosidade em meio a muitas igrejas. Existe a religião, sim, mas a igreja que Jesus estabeleceu não tem necessariamente a ver com religião. Religião, significa, o sentido da palavra, significa religar o homem a Deus. Mas sempre houve religião, mas o homem sempre permaneceu longe de Deus. Antes de Jesus havia religião. Antes do povo de Israel havia religião. Sempre houve religião. Sempre houve uma tentativa das pessoas de buscar Deus. Até porque existe um vazio no ser humano que é do tamanho de Deus. Todo mundo precisa de Deus. Precisa preencher algo. Existe eu já falei aqui, existe uma busca insaciável no ser humano. Por crescer, por ter, por adquirir, e isso foi até algo que Deus colocou na gente, o desejo de crescer, foi uma ordem de Deus para o ser humano, crescer e multiplicar, e não é só filho não, crescer e multiplicar em todos os sentidos, crescer e multiplicar conhecimento, crescer e multiplicar recurso, crescer e multiplicar tudo, mas existe uma insatisfação no ser humano, porque o ser humano precisa de Deus. Agora, sempre houve uma busca por Deus, ainda que a pessoa não soubesse necessariamente o caminho certo. Buscava em alguma coisa, buscava o sobrenatural de alguma forma, buscava um acesso a Deus de alguma forma. E aí isso é religião. É uma série de rituais, ou de atitudes, ou de ações, tentando ter um acesso a Deus. Agora, igreja, a palavra no original é eclésia, ou eclesia, que quer dizer chamados para fora. Essa é a palavra, esse é o significado de igreja. Eu defini aqui de alguma forma, e eu penso que isso é bom, às vezes a gente ter definições sobre as coisas, às vezes, porque se alguém te perguntar o que é igreja, o que você responderia? O que você responderia, Aline, se alguém te perguntasse, o que é a igreja? Difícil, Porque a gente precisa se preparar, assim, porque são algumas perguntas. Quem é Deus? Precisa ter uma definição, Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Mas se alguém te busca ou te pergunta isso, a pessoa quer algo a mais. E se você é cristão, se você faz parte da igreja, você é chamado para testemunhar. Então você tem que ter as suas definições, tem que ter um argumento. Eu anotei aqui algumas definições pessoais, para a igreja. Eu anotei aqui, grupo de pessoas que reconhecem a Jesus como Deus, Salvador e Supremo Legislador. Claro que a igreja, nós somos igreja, Nós estamos aqui como igreja, num salão de um hotel, reunindo num salão de hotel, mas somos igreja do Senhor, amém? Amém? É isso mesmo? Agora, eu sozinho sou igreja? Eu penso que não. Eu penso que eu sozinho, eu não sou igreja. Eu preciso estar ligado a pelo menos dois. Pelo menos dois. Para que ele se manifeste. Ele está comigo em todos os momentos. Ele vai cuidar de mim em todos os momentos. Nada pode me separar do amor de Deus. Mas para ele se manifestar, para ele se fazer presente, ele diz, tem que estar 2 ou 3 reunidos. Ele falou e nos estabeleceu a igreja como seu corpo. Então o corpo não é um membro solto por aí.
Um membro solto é membro, é uma mão solta é uma mão. E solto não tem utilidade nenhuma se não estiver ligado no corpo. Serve para nada. Pode ser o olho mais bonito, se não estiver ligado no corpo não tem serventia. Pode ser um braço forte, se não estiver ligado no corpo não tem serventia. Eu penso que é um grupo de pessoas que reconhecem Jesus como Deus. Você faz parte desse grupo? Amém? Fiéis, ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos líderes espirituais. Porque a gente fala assim, a minha igreja, eu fui visitar uma igreja, nós temos aqui hoje o pastor Roberto, que é da igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana do Brasil, e nós somos a igreja presbiteriana viva, mas peraí, Jesus não estabeleceu uma igreja só? Está certo. Existe a igreja de Jesus sobre a face da terra. Todo mundo que professa salvação em Jesus é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora, existem as maneiras, existem os grupos que se submetem à mesma liderança. Também são chamados uma igreja. A igreja presbiteriana viva faz parte da igreja do Senhor na terra. A igreja Assembleia de Deus faz parte da igreja do Senhor na terra. Ainda que a gente não tenha necessariamente uma ligação direta, né, administrativamente ou eclesiasticamente, uma igreja com a outra, nós estamos ligados através de Jesus, porque pertencemos ao Senhor Jesus. Amém? Às vezes numa empresa tem a parte administrativa, que às vezes a parte de TI que fala, né? TI e tem o de vendas lá, por exemplo. Às vezes o cara da vendas lá nunca vai ver o cara do TI lá, mas os dois trabalham para o mesmo objetivo. Sim ou não? Não é assim? Agora, outra coisa, escrevi aqui, corpo de Cristo na terra, de onde recebemos vida de Deus. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É a maneira de que alguém conheça a Cristo, é a igreja. A maneira que alguém se relacione com Cristo, é a igreja. A maneira de receber vida de Deus aqui na terra, é a igreja. Pastor, mas o senhor está falando, as pessoas não têm acesso direto a Deus? Claro que sim, claro que tem. Né? E existem casos de pessoas que se convertem em casa, tem um sonho e tal, e aí desperta, fala, existe um Deus. Deus usa uma criança, Deus usou uma mula, usou o corvo, Deus usa quem Ele quiser, mas se a pessoa quer se relacionar com Deus, ela tem que estar inserida em uma igreja. E eu penso que existem diversas igrejas e diversas maneiras de culto, porque o ser humano também é diversificado. Existem pessoas que precisam da maneira de culto da Igreja Batista. Meus avós foram da Igreja Batista, eu quando criança fui da Igreja Batista. Minha avó é uma mulher cheia do Espírito Santo, mulher de oração, mas ela... Às vezes ela vai no nosso culto, ela fica um pouquinho, porque a vida inteira ela foi numa igreja que era uma maneira de culto mais silenciosa, mais assim, calado, né? Encerrava o culto com oração silenciosa. Eu lembro. Não, mas está errado, culto tem que ter alegria. Quem diz que está errado? É a igreja do Senhor na terra. E a minha avó precisa daquela igreja. Agora, tem pessoas que às vezes entram e falam, nossa, que culto chato. Aí tem a igreja que tem, às vezes, mais agitada, tem música, tem dança, tem luz, tem festa. Aí tem a igreja que fala muito de questões espirituais, de dom. Tem pessoas que aí tem que falar, nossa, que maluquice. Mas tem igreja que é mais estudo, mais teoria, mais palavra. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Eu não gostava. Ninguém vai ter desculpa. Jesus veio edificar a igreja, eu quero que você entenda isso. Abre comigo aí Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 16. Diz assim, olha. Mateus 16, 16. Amém? 16 ao 18, diz assim,
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Amém. Jesus veio edificar a igreja. Esse era o propósito inicial, esse era o objetivo dele, estabelecer um grupo de pessoas que iam querer estar com Deus, iam querer fazer a vontade de Deus, iam estar ligados nele, iam dar continuidade à tarefa dele de salvar pessoas. Isso é igreja. Amém? Amém? Amém. Ele tem uma missão para nós. Ele tem uma missão para a igreja. Ele falou assim, eu vou te estabelecer sobre essa pedra. E aí muita gente pensa que a igreja foi estabelecida sobre Pedro, né? Mas na verdade, a pedra, eu penso, é a declaração de Pedro. Porque quando Jesus pergunta o que as pessoas falavam a respeito dele, os discípulos diziam, uns dizem que o senhor é Elias, outros João Batista, um profeta. E aí ele fala, e vocês, o que vocês pensam de mim? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o que nós lemos aí, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, você falou bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, não foi a sua sabedoria que te fez entender isso, mas foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não tinha vindo, ainda não tinha se manifestado, como ele veio depois em Atos. Atos 1:8 foi a promessa, acho que é Atos capítulo 2 que o Espírito Santo vem, de fato, né? Agora, o Espírito Santo traz a revelação de quem é Jesus. Aí Jesus fala assim, tu és Pedro, tu és Petros, no original, no grego, tu és uma pedrinha pequena, mas sobre essa pedra, essa declaração de que eu sou Cristo, de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a igreja. Agora você é uma pedrinha, que vai fazer parte dessa construção. Você está conseguindo entender, querido? Eu e você formamos parte de um projeto. Fala com seu irmão, e você faz parte de um projeto. Você faz parte de uma construção. Tem uma missão para você. Fala aí para o seu irmão aí. Tem uma missão. Deus tem uma missão para você. A missão da igreja. Ser autoridade na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do controle do maligno. Tudo que Deus fez é bom. Deus fez um mundo bom. Mas hoje, quem controla, quem governa, quem reina sobre o mundo é o maligno. Agora Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta é um instrumento de defesa. Sim ou não? Porta era o último instrumento de defesa de um reino. Às vezes o reino estava com um exército lá no campo e lutando e tal, mas para dominar, para conquistar, vinha o exército inimigo e derrubava as portas da cidade e entrava na cidade para conquistar a cidade. Não é assim? Demonstrava uma autoridade maior, demonstrava um poder maior. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo para mim e para você que nós temos autoridade sobre as coisas do mundo, sobre as coisas do maligno. Ele não pode permanecer ou prevalecer contra eu e você, sim ou não? Mais ou menos, contra a igreja. Eu sozinho não tenho autoridade, só se eu estiver ligado na igreja, na videira, em Jesus. Não, mas na igreja não, pastor, em Jesus. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Não tem como separar Jesus da igreja. Não tem como. Tem igreja que às vezes não tem Jesus. E aí não deveria ser chamado de igreja. Né? Às vezes tem um grupo social. Se o objetivo não for salvação de vidas, não é igreja. Se o objetivo não for a glória de Deus, não é igreja. Agora, é impossível
relacionar com Deus sem estar ligado na videira. Amém? Agora, além de estar ligado, para que você possa exercer de fato essa função, para que a igreja possa exercer essa autoridade, para que a igreja possa manifestar Cristo de fato, tem um detalhe: precisa estar cheio do Espírito. E foi o que Jesus falou: vocês vão receber o poder de fato quando vier o Espírito Santo. Eles já tinham pregado, eles já tinham curado até, eles já tinham saído lá uma vez que Jesus mandou eles 2 a 2 para pregar e tal. Falou, não leva alforje, não leva nada, vai pregar, confia. Não leva nada, nenhuma provisão, confia que Deus vai mandar provisão. Aí agora ele fala: vocês vão testemunhar de uma maneira poderosa, através do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. E você, como igreja, precisa ser cheio do Espírito Santo. Como é a igreja cheia do Espírito Santo? Porque, às vezes, existe muita confusão nisso. Tem gente que acha que a igreja que fala em línguas é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que não fala em línguas é uma igreja que não é cheia do Espírito Santo. E está errado. Eu dei o exemplo aqui da minha avó. Minha avó não fala em línguas, pelo menos nunca que eu tenha visto. Mas é cheia do Espírito Santo. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Às vezes você pode pensar: pastor, eu não fui batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. É bom, a Bíblia diz que o falar em línguas edifica a si mesmo. Mas não é só isso. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Anotei 4 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela tem visão de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo tem visão de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou falar a igreja cheia do Espírito Santo e eu quero que você tome para você. Amém? Não quero que você pense: então aquela igreja lá, ou a igreja ali, não tem. Não. Estou falando de igreja, estou falando de você. Não vou falar a pessoa, porque a pessoa que não está ligada na igreja, eu penso que o Espírito Santo sai fora. Sai. Pode ser muito sábio, pode ser o que for. Se não se submete a uma autoridade, o Espírito Santo, até Jesus se submeteu a autoridades. Autoridade humana, a pessoas, autoridades civis. Falou: dê a César o que é de César. Submeteu a uma autoridade civil. Se submeteu a João Batista. Falou: eu tenho que ser batizado. João Batista reconheceu que ele era o Cristo. Falou: não, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Falou: não, mas eu tenho que ser batizado por você. Ele falou que não houve e nem haveria homem maior, nascido de mulher, maior do que João Batista. Então ele reconheceu a autoridade de João Batista. Quando ele reconheceu a autoridade de João Batista, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele. E Deus falou: está aí meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então tem que reconhecer a autoridade. Tem que reconhecer aquele que Deus colocou sobre você com autoridade para te ensinar, para te instruir. E o que mais acontece hoje é quando, há muitos casos, um pastor vai exercer a autoridade e vai dizer: está errado, isso está errado. Aí a pessoa, o que ela faz? Vai para uma outra igreja. A gente conheceu na Espanha muitas pessoas assim, que não queria ter envolvimento com a igreja, queria receber da igreja, queria ser abençoado pela igreja, mas não queria ter envolvimento com a igreja. Quando a gente começava de alguma forma, entre aspas, aí, se intrometer, né? Querer da direção, é a função de um pastor, né? Ou de alguma forma querer envolver a pessoa na tarefa. O que você tem? O que você pode fazer? Vão ajudar. A pessoa não quer envolver. Aí o que ela faz? Quando começa o vínculo a aprofundar, ela sai e vai para outra igreja. E lá a mesma coisa. Quando começa a aprofundar, sai e vai para outra igreja. E vai assim, porque não quer estar ligado. Agora, na minha vida e na sua, vai ser diferente, amém? Fala assim: eu quero fazer parte da igreja.
E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala. Então a primeira característica é ter visão de Deus. Como assim, pastor? É enxergar, ver Deus? Não. Deus falou com Moisés que ninguém tinha condição de vê-lo e continuar vivo. Pode até ser que seja isso então, né? Morrer de fato no mundo, para as coisas do mundo. Mas ter visão de Deus, eu anotei aqui, é amar o que Deus ama. Enxergar como Deus enxerga. Ver as coisas como Deus vê. Alguém que tem visão de Deus ama a comunhão. Abre comigo aí, Atos 2, 42. Olha o que diz. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha o que Deus começa a fazer naquela igreja que Jesus estabeleceu. Jesus disse que viria o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo viria poder para testemunhar. Aí, a primeira coisa que acontece, né, a primeira manifestação do Espírito Santo neles, é querer estar junto. Diz que eles tinham tudo em comum, que eles estavam sempre juntos, eles se dedicavam ao ensino, queriam aprender, queriam conhecer, reconheciam a autoridade, porque dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Enxergavam a autoridade naquele grupo que Jesus tinha estabelecido e dava atenção, se dedicava ao ensino deles. Além disso, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e orações. Comunhão, ama comunhão quem está cheio do Espírito Santo, quem tem visão de Deus, ama estar junto. Salmo 133 diz que é bom e agradável estar em comunhão. E é bom. Agora, o que é comunhão? Comunhão é só estar junto? É só reunir? É só... Eu quero te dar um exemplo. Um jogo de futebol. Existem milhares de pessoas ali assistindo. Mas existe comunhão entre elas? Sempre. Na mesma torcida, às vezes você está do lado de alguém que você nem conhece. Nem sabe da vida. Nem sabe o que gosta. Nem sabe o que precisa. Comunhão é estar ligado a alguém. Ele fala que eles se reuniam no templo, se reuniam nas casas, mas o mais importante, eles tinham comunhão. Estar ligado um ao outro, querer saber a necessidade do outro, querer ajudar ao outro. Diz que eles vendiam as suas coisas e ajudavam uns aos outros. Eu não estou dizendo que você tem que vender todas as suas propriedades, mas é entender que também existe na comunhão, estar ligado financeiramente. Outra coisa, quem tem visão de Deus ama o perdido. Diz a Bíblia que Deus quer que todos se salvem. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E quem tem visão de Deus, enxerga dessa maneira, que é a salvação das pessoas. E eu vejo hoje nas igrejas, em muitas igrejas, assim, essa questão de eu vou buscar Deus para que Deus faça na minha vida. Eu vou buscar Deus porque eu estou com problema no meu casamento. Eu vou buscar Deus porque eu estou desempregado e eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim. E está errado? Não. De fato, Deus tem solução. Mas esse não pode ser o seu alvo principal. O seu foco principal. A gente busca Deus por quem Deus é. E para a salvação de outras pessoas. Aí, diz a Bíblia que estes sinais seguirão aos que creem. Jesus falou isso também. Crer como diz a Bíblia. Crer no que Jesus falou.
Não é eu acredito em Jesus, então os sinais vão... Não, não, não. Fé sem obras, Tiago falou, é morta. Fé é manifestar em atitudes. Eu creio em Jesus de fato, se eu faço o que ele falou. Aí os sinais vêm atrás de mim. Se eu adoro a Deus, reconheço a Deus, e eu quero a salvação de outros, quero compartilhar o evangelho com outros, quero que outros sejam salvos, os sinais vão vir atrás de mim. Aí o milagre, aí a bênção vai ser uma consequência. Mas você deve buscar visão de Deus. Receber o Espírito Santo e ter visão de Deus. Amém? E enxergar com os olhos de Deus, com o foco de Deus. Outra coisa, quem tem o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, além de ter visão de Deus, tem caráter. O que é caráter? Eu anotei aqui, caráter é firmeza de propósitos. Abre comigo aí, Atos capítulo 11. Atos 11, versículo 26. Atos 11, 26 diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Não sei se você sabia disso, mas esse nome, esse adjetivo, talvez, né? Esse título, cristãos, no primeiro momento, foi meio como um deboche. Sabia disso? Porque o Barnabé vai atrás de Saulo, Saulo tinha se convertido, e também não sei se você conhece esse contexto. Saulo se converte, tem a experiência lá no caminho de Damasco, cai por terra, dê a luz, fica cego, 3 dias cego, aí Deus levanta Ananias vai lá, ora por Saulo é curado, e Saulo começa a caminhar com os discípulos ali. Só que Paulo começa a dar muito problema para eles. Paulo era muito questionador, Paulo era muito inteligente, Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel, Paulo era um fariseu. Paulo, ele começa a dar muito trabalho para os apóstolos. Aí os apóstolos, o que eles fazem? Paulo, você foi premiado, você ganhou uma passagem só de ida, lá para a sua cidade, lá para a sua casa, lá para Tarso, vai embora. E mandam Paulo para Tarso. Não sei se você sabe, mas desde a conversão de Paulo até a primeira viagem missionária dele, demorou 11 anos. E parece, para muita gente, que Paulo se converte, Ananias ora por ele, e ele já sai pregando o evangelho. Não, demorou 11 anos. E ele era muito conhecedor das Escrituras. Sabe o que precisava? Precisava de Paulo enxergar a autoridade de alguém. Precisava de Paulo ser discipulado. Precisava de Paulo ser cheio do Espírito Santo. E aí Barnabé vai lá, busca Paulo, traz ele para Antioquia. Antioquia era uma igreja que estava crescendo, muita gente se convertendo, né? Uma igreja gentílica. Pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo e aceitando a Jesus, e crendo em Jesus. E aí o Paulo e Barnabé começam a ensinar. E através disso, Paulo está aprendendo com Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Filho do Espírito Santo. Na verdade, o nome dele era José, mas as pessoas chamavam ele de Barnabé, porque ele era tão cheio do Espírito Santo, ele tinha um caráter tão precioso, e que marcava de tal forma as pessoas, que as pessoas chamavam ele de Filho do Espírito Santo. E aí esse homem, cheio do Espírito, começa a caminhar com Paulo, e começa a moldar o caráter de Paulo, e começa a moldar os pensamentos de Paulo, e aí eles começam a ensinar as pessoas, durante um ano inteiro, ensinando, caminhando, gastando tempo, né, falando, é assim, não é assim, a Bíblia diz isso, Deus manda isso, e tal, Jesus fez assim, e tal, e aí diz que as pessoas daquela região, começaram a chamá-los de cristãos, porque tinha coisa que eles não faziam,
Tinha coisas que eles não agiam igual aos outros. E ele falou assim, esse aí é cristão. Meio que como um deboche, meio como desprezando, mas eles começaram a ser chamados cristãos por causa da maneira que eles agiam, por causa da postura deles, que lembrava a postura de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo tem caráter. Mateus 12:33 diz que a gente conhece uma árvore pelos frutos. E aí eu te digo, mais importante do que falar em línguas é o fruto. O que diz, o que manifesta que alguém é cheio do Espírito Santo, mais do que o falar em línguas, mais do que às vezes um dom, ou os dons espirituais, o que manifesta que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Gálatas 5. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança. O fruto do Espírito. Caráter. Devemos ter o caráter moldado e mudado pelo Espírito Santo. João, apóstolo João, ele foi chamado por Jesus, Marcos 3:17, Lucas 9:54, de Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filho do trovão. Tem uma situação que um grupo de pessoas começa a se opor a eles, aí João fala assim, o senhor quer que a gente ora para cair fogo do céu e matar todo mundo? Aí Jesus vira para ele e fala assim, rapaz, você está violento, hein? Você não sabe nem de que espírito você é. Você não entendeu nada. Eu não vim matar ninguém não, rapaz. E aí Jesus falou, você é muito nervoso. Calma aí. Esse mesmo João, depois ele escrevendo as suas cartas, ele diz assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. O mesmo João que foi chamado por Jesus de Boanerges, ele é depois conhecido como discípulo do amor. Sabe o que é isso? Caráter transformado pela ação do Espírito Santo. Amém? Cristão de verdade ama, perdoa, pede perdão, é justo, ajuda, cumpre o que combina, é íntegro, paga o que deve. Caráter. As pessoas precisam ver em você caráter. Eu sei que às vezes a gente falha. Pastor, mas eu tenho dívida. E como é que eu faço? Começa a se organizar, ué. Eu sei que às vezes não é tão fácil assim, né? Paga, vende um rim. Não, nem tanto. Mas se organiza. Se você quiser, conversa com a gente. Não sei se é o caso de alguém aqui. A gente já teve um caso de uma moça que foi discípula nossa um período. E ela estava afundada em dívidas. Muitas dívidas. E um dia ela sentou com a gente e falou assim, não sei o que eu faço, ora por mim. E nós falamos, nós vamos orar. A primeira coisa, me dá os seus cartões de crédito, todos. O quê? Mas como é que... Dá. Vai ficar comigo. Você não vai usar cartão de crédito mais. Outra coisa, o que você tem? Ela com dívida comprou um celular financiado. Falei, você vai devolver o celular. Não, mas eu tenho um celular velho aqui, eu deixo para você usar, mas esse aí você vai devolver. E tem o carro financiado. Devolve, vende. Vão organizar a vida, ué. E os cartões dela ficou com a gente quase um ano. Falei, depois que você não tiver dívida, eu te devolvo. Aí a gente ajudou, na igreja, buscamos cesta básica para ela. Mas como é que eu vou comprar comida? Falei, a gente ajuda. Demos cesta básica e tal. E aí tem que organizar a vida. Como é que você pode ser cristã, cheia de dívida assim, escandalizando o nome de Jesus? E hoje é uma pessoa que é muito grata. Deus abençoou, casou, depois tinha separado há pouco tempo, estava vivendo difícil. Deus abençoou, casamento abençoado. Hoje está bem pessoalmente, está bem financeiramente, está bem, graças a Deus. E é uma amiga preciosa, não é discipulada por nós hoje mais, mas foi uma pessoa que foi influenciada. Pode ser chamada cristã. Não sei qual a área na sua vida precisa de transformação, mas você precisa dar lugar para o Espírito Santo transformar. Amém? Terceira coisa,
São 4, estou terminando já. Quem é cheio do Espírito, adora em espírito e em verdade. João 4:23, Jesus disse que chegaria o momento em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. No diálogo ali com a mulher samaritana, lembra? Ele fala, vai chegar o momento. E de fato, na verdade, já chegou. Porque ele estava ali. Ele era um adorador em espírito e em verdade. Já existe gente que adora ao Pai em espírito e em verdade. E vai chegar um momento onde mais pessoas vão fazer assim. Que seria o momento quando o Espírito Santo viesse. Porque é só através do Espírito que a gente pode fazer isso. E se Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque o contrário é real. É porque existe pessoas que não adoram, que adoram, são adoradores, mas não adoram em espírito e em verdade. É muito bonito cantar, né? Em espírito, em verdade, te adoramos. Lembra? Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Hoje em dia, muita gente não quer nem cantar essas músicas. Quer cantar aquela assim, ó, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não estou falando mal não, contra não. E tem momentos que essas músicas são instrumentos de Deus, para nos animar, para nos motivar a permanecer. Mas a adoração em espírito e em verdade é uma adoração que não depende do estado emocional, físico, financeiro, mental, não depende de nada. Sua vida expressa adoração por quem Deus é e não pelo que Ele faz. Isso é adoração em espírito e em verdade. Tem uma música nova hoje que tem feito sucesso, eu acho ela muito bonita, que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. E ele fala na música justamente isso. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Isso é adoração em espírito e em verdade. Jesus, no deserto, adorou. Jesus, no Calvário, adorou. Penso que na festa também Ele adorou. Penso que quando estava tudo bem, em comunhão com os discípulos, comendo, bebendo bem, comendo tal, adorou. O pessoal reconhecendo Ele, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi o Espírito Santo. Adorava. Em tudo Ele dava graças. Mas também lá na cruz, Ele fala, Pai, faça a sua vontade. O Senhor é Deus. Eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sofrer. Está ruim, mas o Senhor é Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pessoa cheia do Espírito Santo adora em espírito e em verdade. E às vezes isso é mais do que sentir algo. Me lembro uma experiência que eu tive com Deus. E desde a minha adolescência, eu sou envolvido com o ministério de louvor na igreja, ministrar em cultos, mais do que tocar, né? Cantar e conduzir pessoas em adoração. E eu penso que uma das maiores alegrias de alguém que está ministrando louvor é quando há um derramado do Espírito, quando há uma resposta, né, das pessoas que estão ali. Às vezes quando você vê as pessoas adorando também, as pessoas chorando, pessoas na presença de Deus, e isso é como, quando isso acontece, traz aquela sensação de dever cumprido, né? Mas um dia Deus falou comigo assim, se eu não fizer nada, se não houver nenhum movimento, nenhuma manifestação, se você não sentir nada, que a gente quer sentir também, sente aquele calorzinho dentro, né? É bom. Mas Deus falou comigo, se você não sentir nada, você vai continuar me adorando?
Uma vez eu conversando com uma pessoa sobre isso, que também era ministro de louvor, ele falou assim, não, mas Deus tem que fazer. Se a gente fizer, se a gente orar, e a Bíblia diz que ele, se bater, a porta abre, e não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, Deus não tem obrigação de fazer nada. Nada. Ele vai cumprir a promessa dele. Mas Jó era um homem justo, homem íntegro, e veio sofrimento para ele. E muita gente, às vezes, culpa Jó pelo sofrimento dele. Eu mesmo já preguei, falando que o mal porque ele diz, o mal que eu temia me sobreveio. Então a culpa foi de Jó. Jó tinha medo de sofrer. Então a culpa foi dele, ele abriu brecha para o sofrimento. Mas Deus disse que Jó era irrepreensível. E aí eu fico buscando motivo para repreendê-lo. Deus disse que Jó não tinha nenhum defeito. E o sofrimento na vida de Jó foi algo que Deus permitiu. Foi a ação de Deus. Se Deus não tivesse liberado, o diabo não podia tocar em Jó. Deus permitiu. E deixou de ser Deus por causa disso? Quando Jó começa a questionar, a reclamar, a falar de alguma Jó 48, se eu não me engano, Deus vem e fala para ele assim, ó, onde você estava quando eu fiz o mundo? Quando eu dei nome para cada estrela? Quando eu fiz o mar, estabeleci limite para o mar. Até aqui você vai, daqui para lá você não pode ir. Quem é você para perguntar por que eu faço isso ou aquilo? Aí Jó entende. O Senhor é Deus. Adorar em espírito e em verdade. E a última característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que forma líderes. Atos 13, vou terminar lendo esse texto, versículo 1 diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a formação de líderes. Líder é alguém capaz de dar direção. É alguém disposto a assumir responsabilidades. Líder é alguém que quer conduzir a outros. Cada cristão tem potencial para liderar. Liderar é influenciar, é formar a opinião. Não ser influenciado facilmente por mentiras, isso é ser líder. Deus, Ele quer uma igreja dessa maneira. Jesus morreu para edificar a sua igreja. E o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Agora, a grande questão é, como ser cheio do Espírito Santo? O que a gente, como igreja, pode fazer para que o Espírito Santo se manifeste da mesma forma que ele se manifestou lá no começo da igreja primitiva, da igreja de Atos? Você gostaria que isso fosse real na sua vida? Imagina só. Primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. E, na verdade, a Bíblia diz que Deus ia acrescentando. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia existe a pregação do Evangelho. Na época não existia. Havia sede de Deus. E aí, quando alguém manifesta... Sabe quando você está com muita sede? E aí você pega um copo d'água e você bebe de uma vez. Mas não quer dizer que hoje em dia não exista a necessidade de pregação do Evangelho. Mas eu vejo no contexto de Atos, se você ler, a maneira como Deus se manifestava na vida das pessoas. E não só na vida dos apóstolos, não só na vida de Pedro, Tiago, João. Aqui o texto que a gente leu fala de nomes que talvez você nunca tinha ouvido. Barnabé a gente já tinha lido. Simeão, chamado Níger, Lúcio. Você sabia que Lúcio foi um discípulo da igreja primitiva? E ele era
de um outro lugar ainda, Lúcio de Cirene. Era de uma outra cidade. Veio de um outro lugar e foi alcançado pelo Evangelho. Manaém. O cara foi criado com Herodes, mas também era líder na igreja. O cara teve uma formação até diferente. Talvez ele teve costumes que eram errados. Mas ele foi um líder na igreja, porque ele deu lugar para o Espírito Santo. A grande questão é, encha-se do Espírito Santo. E seja canal do Espírito Santo. Agora, como se encher? Como se encher do Espírito Santo? Será que eu preciso ir no monte, ir em vigílias de oração? Será que eu preciso? O que é preciso para se encher do Espírito Santo?